Se dirige agora ao plenário que tantas vezes entrou como deputado federal, plenário da Câmara dos Deputados para as sessões do Congresso. Muitas mudanças que deseja fazer, vai depender, agora já vai entrar, olha, diretamente, como a gente havia falado, já vai ser conduzido à já mesa. É conduzido ali por Eunício Oliveira para a mesa do plenário da Câmara. Ele depende desse contato, dessa negociação. Onde devem ficar, política além de com o Congresso, Bolsonaro, os presidentes da Câmara e do Senado, que nós estamos vendo Então, esse é aí. um momento politicamente muito simbólico. Momento, há parlamentares e convidados no plenário. O presidente eleito é aplaudido na chegada. Vice Hamilton Mourão junto com eles. Jair Bolsonaro quer caçar aos políticos, ao Congresso. Saudado por vários colegas, ex-colegas, pelos integrantes, pelos funcionários da mesa diretora o presidente do Congresso Nacional. E aqui, logo abaixo na imagem, a gente vê os colegas parlamentares e demais convidados registrando tudo ali em seus celulares. Rodrigo Maia, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele interage ali. Como você dizia, ele conhece muita gente que está nesse plenário. Ele teve muito contato, são 7 mandatos como deputado federal, e aí estão vários parlamentares que tinham contato com ele no dia a dia, no cafezinho, nos salões, nas comissões. Forma-se o dispositivo da mesa que dará posse a Jair Bolsonaro. O ministro Dias Toffoli e a Procuradora-Geral da República também têm assento nessa mesa, a gente vê aí. E o presidente agora bastante descontraído, né, Gotino? Como era de se esperar, um dia de casa cheia, no plenário Ulisses Guimarães. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, conduzirá a sessão. Que não acabou ainda. Na sequência, nós vamos ver 2 etapas muito importantes: o juramento de compromisso constitucional e a assinatura do termo de posse. Mas é o senador Eunício Oliveira daqui a pouquinho que comanda essa sessão. A assinatura do termo de posse. Um ato importante, fundamental e necessário e tão esperado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Estamos aguardando o início, porque vai acontecer o juramento constitucional também. Presidente eleito em modo mais relaxado agora, Heraldo. Do presidente eleito em respeitar a Constituição, a quantidade de registros fotográficos por parte dos parlamentares, do país, colegas do presidente eleito. Do hino nacional brasileiro. Dentro de mais alguns instantes, aí soa. A gente vê o premier Benjamin Netanyahu de Israel e outros convidados estrangeiros, porque os convidados estrangeiros que mais tarde participaram do coquetel no Itamaraty são convidados também para a cerimônia de posse no Congresso. Aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, e ao excelentíssimo vice-presidente da República, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, eleitos em 28 de outubro de 2018 e diplomados pelo Superior Tribunal Eleitoral no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período a iniciar-se nesta data. Suas Excelências encaminharam à mesa os diplomas que serão publicados na forma regimental. Composição da mesa. Compõe a mesa com essa presidência o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro. O excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Antônio Hamilton Martins Mourão. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. O excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. O excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. E o excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional,
deputado Giacobo. Eu convido a todos para, de pé e em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pela Banda dos Fuzileiros Navais. Convido a todos a se manterem em posição de respeito para o compromisso constitucional e convido o excelentíssimo presidente da República eleito, senhor Jair Messias Bolsonaro, a prestar o seu compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço à mesa que se mantenha de pé e convido os excelentíssimos
senhor vice-presidente da República eleito, senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Peço que a mesa ainda se mantenha de pé, com os poderes que me são outorgados pela Constituição Federal. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e o excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. A mesa pode sentar-se. Leitura do termo de posse. O senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Giacobo, procederá à leitura do termo de posse. Deputado Giacobo, de pé, para proceder à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro e do excelentíssimo senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Às 15 horas do dia 1º de janeiro de 2019, perante o Congresso Nacional reunido em sessão conjunta de suas casas, no plenário da Câmara dos Deputados nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor senador Eunício Oliveira e secretariada pelo primeiro secretário, deputado Giacobo, integrando ainda a mesa o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. Compareceram o senhor Jair Messias Bolsonaro e o senhor Antônio Hamilton Martins Mourão, que nos termos do artigo 78 da Constituição Federal foram solenemente empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente, para os quais foram eleitos no dia 28 de outubro de 2018 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 10 de dezembro do mesmo ano, para o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Os empossados proferiram na forma do citado artigo da Constituição o seguinte compromisso: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E de conformidade com o dispositivo no artigo 75 no Regimento Comum do Congresso Nacional, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, secretário-geral da Mesa do Senado Federal, lavrou o presente termo, que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos da sessão. O termo de posse será assinado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, agora empossado, pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da República, também empossado,
por esta presidência, pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, pelo excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pela excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, e pelo excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, pelo excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional. São as primeiras assinaturas de Bolsonaro. Casado com vocês. Presidente. Só faz um agradecimento ali, é aplaudido. São várias assinaturas, são protocolos que têm que ser seguidos, mas a partir do momento em que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, declarou Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão empossados, eles então agora assumem o comando do país. Michel Temer já não é mais presidente do Brasil. Agora, Eunício, simbolicamente, além de ser o momento mais... Esse livro é o mesmo desde Deodoro da Fonseca. Ele reforça aí que é todo um ritual que esse ritual é seguido, todo esse protocolo de todos assinarem. E simbolicamente tem um significado político também. Ele está do lado dos dois comandantes das casas políticas do Legislativo, da Câmara e do Senado. Eunício Oliveira, que não se reelegeu para o novo mandato, mas que não ter mandato não significa não ter poder, tem bastante poder, mesmo sem cargo, junto ao MDB e junto a políticos muito experientes como o próprio Eunício. E do outro lado, Rodrigo Maia, reeleito, e que disputará a presidência da Câmara dos Deputados. Ainda não há um acordo entre o PSL, partido de Bolsonaro, que terá a segunda maior bancada do Congresso, mas ainda não há um acordo se vai apoiar ou não a candidatura. Esse é o primeiro momento de negociação que Jair Bolsonaro, junto com a Câmara, terá que fazer quem apoiará a presidência, presidir a Câmara dos Deputados. Isso é decidido logo no comecinho de fevereiro. A assinatura ali de Raquel Dodge, o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, você acompanhando com a gente aqui nessa transmissão da Record. Tenho a honra de conceder a palavra ao excelentíssimo presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro. É o primeiro. Tem a palavra, Vossa Excelência. De Jair Bolsonaro já empossado. Vai ser o primeiro discurso de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. Ele vai até... Se levanta, então, o símbolo da República... É curtinho. Eu começo aqui. Nominado. Tá. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, senhoras e senhores chefes de Estado, chefes de governo, vice-chefes de Estado e vice-chefes de governo, que me honram com as suas presenças. Vice-presidente da República Federativa do Brasil, Hamilton Mourão, meu contemporâneo de Academia Militar de Agulhas Negras, presidente da Câmara dos Deputados, prezado amigo, companheiro deputado Rodrigo Maia, ex-presidente da República Federativa do Brasil, senhor José Sarney, senhor Fernando Collor de Mello, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, senhoras e senhores ministros de Estado e comandantes das forças aqui presentes,
Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, senhoras e senhores governadores, senhoras e senhores senadores e deputados federais, senhoras e senhores chefes de missões estrangeiras acreditados junto ao governo brasileiro, minha querida esposa Michele, daqui vizinha Ceilândia, meus filhos e familiares aqui presentes, a conheci aqui na Câmara, brasileiros e brasileiras. Primeiro, quero agradecer a Deus por estar vivo, que pelas mãos de profissionais da Santa Casa Juiz de Fora operaram um verdadeiro milagre. Obrigado, meu Deus. Com humildade, volto a esta casa, onde por 28 anos me empenhei em servir a nação brasileira. Travei grandes embates e acumulei experiências e aprendizados que me deram a oportunidade de crescer e amadurecer. Volto a essa casa, não mais como deputado, mas como presidente da República Federativa do Brasil. Mandato a mim confiado pela vontade soberana do povo brasileiro. Hoje aqui estou fortalecido, emocionado e profundamente agradecido a Deus pela minha vida e aos brasileiros que confiaram a mim a honrosa missão de governar o Brasil, neste período de grandes desafios e, ao mesmo tempo, de enorme esperança. Governar com vocês. Aproveito este momento solene e convoco cada um dos congressistas para me ajudarem na missão de restaurar e de reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Temos diante de nós uma oportunidade única de reconstruir o nosso país e de resgatar a esperança dos nossos compatriotas. Estou certo de que enfrentaremos enormes desafios, mas se tivermos a sabedoria de ouvir a voz do povo, alcançaremos êxito em nossos objetivos e, pelo exemplo e pelo trabalho, levaremos as futuras gerações a nos seguir nessa tarefa gloriosa. Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores. O Brasil voltará a ser um país livre das amarras ideológicas. Pretendo partilhar o poder de forma progressiva, responsável e consciente, de Brasília para o Brasil, do poder central para estados e municípios. Minha campanha eleitoral atendeu ao chamado das ruas e forjou o compromisso de colocar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Por isso, quando os inimigos da pátria, da ordem e da liberdade tentaram pôr fim à minha vida, milhões de brasileiros foram às ruas. Uma campanha eleitoral transformou-se em um movimento cívico, cobriu-se de verde e amarelo, tornou-se espontâneo, forte e indestrutível e nos trouxe até aqui. Nada aconteceria sem o esforço e o engajamento de cada um dos brasileiros que tomaram as ruas para preservar nossa liberdade e democracia. Reafirmo meu compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão. Daqui em diante, nos pautaremos pela vontade soberana daqueles brasileiros que querem boas escolas, capazes de preparar seus filhos para o mercado de trabalho e não para a militância política, que sonham com a liberdade de ir e vir, sem serem vitimados pelo crime, que desejam conquistar, pelo mérito, bons empregos e sustentar com dignidade suas famílias, que exigem saúde, educação, infraestrutura e saneamento básico, em respeito aos direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. O pavilhão nacional nos remete à ordem e ao progresso. Nenhuma sociedade se desenvolve sem respeitar esses preceitos. O cidadão de bem merece dispor de meios para se defender, respeitando o referendo de 2005, quando optou nas urnas pelo direito à legítima defesa.
Vamos honrar e valorizar aqueles que sacrificam suas vidas em nome de nossa segurança e da segurança dos nossos familiares. Contamos com o apoio do Congresso Nacional para dar o respaldo jurídico para os policiais realizarem o seu trabalho. Eles merecem e devem ser respeitados. Nossas Forças Armadas terão as condições necessárias para cumprir sua missão constitucional de defesa da soberania, do território nacional e das instituições democráticas, mantendo suas capacidades dissuasórias para resguardar nossa soberania e proteger nossas fronteiras. Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político, que tornou o Estado ineficiente e corrupto. Vamos valorizar o Parlamento, resgatando a legitimidade e a credibilidade do Congresso Nacional. Na economia, traremos a marca da confiança, do interesse nacional, do livre mercado e da eficiência. Confiança no cumprimento de que o governo não gastará mais do que arrecada e na garantia de que as regras, os contratos e as propriedades serão respeitados. Realizaremos reformas estruturantes que serão essenciais para a saúde financeira e sustentabilidade das contas públicas, transformando o cenário econômico e abrindo novas oportunidades. Precisamos criar um círculo virtuoso para a economia que traga a confiança necessária para permitir abrir nossos mercados para o comércio internacional, estimulando a competição, a produtividade e eficácia, sem o viés ideológico. Nesse processo de recuperação do crescimento, o setor agropecuário seguirá desempenhando um papel decisivo em perfeita harmonia com a preservação do meio ambiente. Dessa forma, todo o setor produtivo terá um aumento de eficiência, com menos regulamentação e burocracia. Esses desafios só serão resolvidos mediante um verdadeiro pacto nacional entre a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário, na busca de novos caminhos para um novo Brasil. Uma de minhas prioridades é proteger e revigorar a democracia brasileira, trabalhando arduamente para que ela deixe de ser apenas uma promessa formal e distante e passe a ser um componente substancial e tangível da vida política brasileira, com respeito ao Estado democrático. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer a ruptura com práticas que se mostram nefastas para todos nós, maculando a classe política e atrasando o progresso. A irresponsabilidade nos conduziu a uma maior crise ética, moral e econômica de nossa história. Hoje começamos um trabalho árduo para que o Brasil inicie um novo capítulo de sua história. Um capítulo no qual o Brasil será visto como um país forte, pujante, confiante e ousado. A política externa retomará o seu papel na defesa da soberania, na construção da grandeza e no fomento ao desenvolvimento do Brasil. Senhoras e senhores congressistas, deixe essa casa, rumo ao Palácio do Planalto, com a missão de representar o povo brasileiro. Com a bênção de Deus, o apoio da minha família e a força do povo brasileiro, trabalharei incansavelmente para que o Brasil se encontre com o seu destino e se torne a grande nação que todos queremos. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado. Esperado esse discurso, a previsão de ser excelentíssimo, ele é aplaudido pelos parlamentares. Presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo senhor vice-presidente da República Federativa do Brasil, excelentíssimo senhor Hamilton Mourão Martins, presidente da Câmara de Deputados, excelentíssimo deputado Rodrigo Maia, em nome de quem cumprimento a todos os deputados federais aqui presentes, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli,
em nome de quem cumprimento os demais membros do STF e também os membros do Conselho Nacional de Justiça, Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em nome de quem cumprimento todo o Ministério Público e também os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Primeiro vice-presidente da mesa do Congresso Nacional, deputado Fábio Ramalho. Primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Jacobo. Chefes de Estado e do governo, delegações estrangeiras, chefe dos demais delegações estrangeiras, embaixadores, ex-presidente da República, presidente José Sarney e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, familiares, primeira-dama do Brasil, senhora Michele Bolsonaro, em nome de quem cumprimento os demais familiares do presidente Jair Bolsonaro, esposa do excelentíssimo senhor vice-presidente da República, senhora Paula Mourão, futuros ministros de Estado, em nome de todos, quero cumprimentar em nome do chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzani, ex-presidente da mesa do Congresso Nacional, presidente Mauro Benevides, em nome de quem cumprimento os ex-presidentes da mesa do Congresso Nacional aqui presentes, Conselho da República, senhoras e senhores membros do Conselho da República, governadores de Estado, Superior Tribunal de Justiça, em nome do ministro João Otávio Noronha, cumprimento todos os ministros do STJ, Superior Tribunal Militar, presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, em nome de quem cumprimento todos os ministros do STM e demais tribunais, presidente do TCU, ministro Zé Múcio Monteiro, em nome dele, cumprimento todos os demais ministros do Tribunal de Contas da União, demais convidados, senhoras e senhores. Os eleitores brasileiros, em outubro de 2018, em um pleito democrático e legítimo, votaram na esperança. Essa esperança, representada pela vontade da maioria, espalhada pelo país, e espalha a crença em melhores oportunidades, ao mesmo tempo em que a democracia avança e se fortalece. Esperança e confiança que se renovaram em um pleito presidencial sobre o qual não pairam dúvidas. A maioria do povo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, escolheu delegar-lhe a suprema honra de ser o líder máximo da nossa nação. Senhor presidente, senhor vice-presidente, a partir de agora, o futuro do nosso país estará em vossas mãos. Vossas excelências têm uma parcela especialmente relevante na responsabilidade de conduzir o país e a maior delas. Embora vivamos num regime federativo, com poderes independentes e harmônicos, é inegável que a presidência da República tem um simbolismo que a torna o centro maior das atenções e das reivindicações. Típico de um país presidencialista, em que a população tradicionalmente deposita em seu presidente a esperança de que ele tudo pode mudar. Mas os governantes dependem, em primeiro lugar, da nossa Constituição e das leis em vigor. Estão hoje, nesta mesa, os representantes máximos dos poderes de nossa nação. E esses poderes, independentes, harmônicos, deverão trabalhar juntos pelo bem-estar do nosso querido país. Isso porque, quando as regras vigentes não permitem que se faça o que o senhor eventualmente pretenda, será necessária alteração legislativa pelo Congresso Nacional, com o controle de constitucionalidade do Supremo e a permanente fiscalização do Ministério Público. Sobre a Constituição e as leis, que há pouco Vossa Excelência jurou defender, serão discutidas as eventuais mudanças legislativas necessárias, com o Congresso e com a sociedade, para resolver os desafios
de um país que vive no chamado, aquilo que todos nós dizemos, o país chamado futuro. Vejo em Vossas Excelências a vontade e o patriotismo necessários para o exercício do contraditório e do diálogo, ferramentas das mais importantes na vida pública brasileira. Mesmo os melhores ideais ou as melhores ideias podem ser aperfeiçoadas. Saber divergir com argumento sólido enriquece a política e a vida. E assim é assim que crescemos e nos aprimoramos. Senhoras e senhores, é no parlamento que o diálogo bem exercitado leva ao entendimento e assim as melhores soluções para a nossa nacionalidade. Ao eleger seu novo presidente da República, a população brasileira escolheu um cidadão que viveu e trabalhou por 7 mandatos como deputado federal nesse Congresso Nacional. Com a experiência de quem também vivenciou esta casa por mais de 20 anos, inclusive convivendo com Vossa Excelência por 12 anos nesse plenário da Câmara dos Deputados, tenho a profunda convicção de que o Congresso Nacional não faltará ao país no cumprimento da sua missão constitucional na nova legislatura. Com trabalho, diálogo, paciência e perseverança, tenho certeza, Vossa Excelência triunfará como presidente de todos os brasileiros. Esse Congresso não faltará a Vossa Excelência. Esse Congresso não faltará ao Brasil, como também não faltou na legislatura que se encerra dentro de um mês. O governo de Vossa Excelência certamente enfrentará um pouco menos de dificuldades, graças a importantes matérias aqui aprovadas, para ajudar o Brasil a superar a grave crise pela qual passávamos. Em respeito à história dos fatos, peço-lhe licença, presidente Bolsonaro, mas não posso deixar de registrar a perseverança política e pessoal do ex-presidente Michel Temer. Foi em cooperação republicana com a Câmara dos Deputados, tão bem presidida pelo presidente Rodrigo Maia, e com o Senado Federal que aprovamos, por exemplo, a PEC do teto de gastos, que tive a satisfação de relatar e que está sendo uma importante ferramenta para o equilíbrio das contas públicas do Brasil. Há muito precisamos aplicar no Brasil a máxima de que o orçamento nacional deve ser equilibrado e as dívidas devem ser reduzidas. Como dizia Marco Túlio Cícero, filósofo romano, há 50 anos antes de Cristo. Tenho certeza, presidente Jair Bolsonaro, que Vossa Excelência estará recebendo um país com diversos ajustes feitos com a colaboração com este Congresso Nacional. Aqui nessa casa, aqui nesse Congresso, não houve pauta-bomba, nem deixou-se qualquer herança maldita. Houve, sim, muito trabalho para avançar na pauta que era necessária ao Brasil. Destaco as iniciativas na área da segurança pública e da microeconomia, que, conforme ressaltei nesse mesmo plenário há 11 meses atrás, foram a tônica do ano legislativo de 2018, como foi feito um destaque na campanha de Vossa Excelência, e é um reclamo urgente de toda a população brasileira. Muito mais haverá de ser feito nas áreas de segurança pública, microeconomia, saúde, educação, emprego, renda e equilíbrio fiscal. Mas Vossa Excelência não iniciará do zero esse grande esforço que o Brasil espera. A criação do Sistema Único de Segurança Pública nacionalizado, a Emenda Constitucional 95, a reforma trabalhista, os avanços na pauta econômica facilitarão o trabalho de Vossa Excelência, junto a outras iniciativas que eu tenho certeza Vossa Excelência governará e tomará todas as providências necessárias. Senhoras e senhores, neste Brasil plenamente democrático que construímos, a chancela do voto confere legitimidade aos eleitos
para apresentarem as ideias centrais que vão gerar coesão. Desta cadeira que ocupo, é meu dever lembrar-lhes permanentemente, ter em mente que a política é a arte de produzir consenso entre as diferenças de opinião que a democracia pressupõe. Devemos garantir que as coletividades se manifestem no âmbito do parlamento, por exemplo. O plenário é soberano e foi respeitando essa ideia, a Constituição e o regimento que conduzi estas casas do Senado e do Congresso Nacional. Nesse sentido, e aqui peço mais uma vez, venha para Vossa Excelência para um brevíssimo registro pessoal. Me aproximo do término do atual mandato de presidente e, como tal, na oportunidade que tive de servir a estas casas, ao meu querido Ceará e ao Brasil. Deixo aqui o registro da minha eterna gratidão ao povo do meu querido Ceará e a todos os deputados, deputadas, senadores e senadoras que me acompanharam nessa tão honrosa quanto difícil missão. O grande patrimônio de um estadista é a sua capacidade de apontar caminhos, de convencer da justeza daqueles caminhos e assim unificar a população e fazê-la crer. Seja Vossa Excelência o melhor exemplo de conduta que teremos no Brasil, que pretenda exigir dos seus governados, pois as palavras perpetuam os fatos, mas só as ações constroem a história. Ou, como diria a máxima atribuída a Confúcio, o discurso empolga, mas o exemplo arrasta. Que Deus ilumine. Que Deus ilumine o mandato de Vossa Excelência, que hoje se inicia, para que tanto Vossa Excelência, presidente Bolsonaro, como Vossa Excelência Mourão, vice-presidente da República, governem em benefício não apenas de parcela da população, mas para o benefício de todo o povo brasileiro. Tenho certeza que Vossa Excelência assim procederá. Agradecendo a presença dos senhores chefe de Estado, chefe de governos e representantes de países amigos, das autoridades diplomáticas, eclesiásticas, civis e militares, bem como dos senhores ilustres convidados e todos os brasileiros que nos assistem nesse momento, que nos honram com a sua audiência. Eu quero agradecer as honrosas presenças de todos e declaro, sob as bênçãos de Deus, a presente sessão. Muito obrigado a todos. Sessão do Congresso Nacional, sendo encerrada nesse momento pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira. Foi a sessão de, oficialmente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e vice-presidente Hamilton Mourão. Aí estão as imagens do plenário Ulisses Guimarães do Congresso Nacional. Lembrando que a partir desse momento, Heraldo, que nós não falamos mais em eleitos, e sim em presidente e vice-presidente da República, porque eles estão empossados. Devem sair agora do plenário para a cerimônia de revista das tropas. O presidente, já presidente, agora presidente da República, Jair Bolsonaro, como você assinala, aí ele vai ter contato com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presidente de Portugal, que está ao lado, e outras autoridades estrangeiras que foram ao Congresso. Evidentemente, ele vai também se dirigir aos alguns dos colegas parlamentares, vai ao plenário da Câmara dos Deputados. Justamente aquilo que você falou, que muita gente queria, olha, mais primeiro pessoas se aproximam com as autoridades estrangeiras. Quebrou um pouquinho o protocolo para cumprimentar as pessoas que estavam ali na primeira fila, mas todo mundo agora quer cumprimentar ali o presidente eleito Jair Bolsonaro. Já é oficialmente o novo presidente do Brasil, e Hamilton Mourão, o novo vice-presidente do Brasil. Uns breves cumprimentos no plenário da Câmara dos Deputados, que é o plenário do Congresso Nacional. Interessante. Bolsonaro fez um discurso de 10 minutos, um discurso rápido. Ele disse, Heraldo, antes de começar aos colegas, que ia ser um discurso curtinho, e realmente foi. O abraço no ex-presidente José Sarney,
dois ex-presidentes estão nessa solenidade. José Sarney, que nós vimos agora, e também Fernando Collor, que é senador da República por Alagoas. Foi um discurso breve, né? Foi um discurso breve, Heraldo, em que eu destacaria o fato de ele ter iniciado com um apelo aos colegas parlamentares, com um apelo ao Congresso, lembrando dos 7 mandatos dele na Câmara e chamando o Congresso a participar das reformas que ele pretende implementar. Ele destacou 4 pontos no discurso, Heraldo, que são os pontos da campanha eleitoral dele. Ele falou no combate à corrupção, no combate à criminalidade, no ordenamento da economia e no que ele chama de dar fim à irresponsabilidade ideológica. Então, o discurso dele contemplou tanto os temas mais tradicionais da agenda de Jair Bolsonaro, como teve também, apesar de ter sido curto, um bom trecho dedicado à agenda econômica, Heraldo, a praticamente enumerar a chamada agenda Paulo Guedes. Ele olhou diretamente para os parlamentares. Ele também fez um apelo ao Congresso Nacional pela necessidade que terá de apoio no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. O discurso de Bolsonaro, esse primeiro discurso como presidente, conta com o Congresso Nacional. Inclusive, no começo, ele fez uma brincadeira. Fez, quando ele diz aos deputados, estou casando com vocês. Ele fala. Citou a questão do desarmamento, que já sabemos. Ali no início, são as duas coisas que ele fala no início. Estou casando com vocês e quando ele avisa que vai discursar curtinho. É aos deputados, aos parlamentares que ele está se dirigindo quando ele fala uma das frases mais fortes do discurso: temos a oportunidade única de reconstruir o nosso país. É que muitos desses parlamentares vão permanecer. Ele, Heraldo, que montou o seu ministério, a composição do seu primeiro escalão, de uma maneira diferente das administrações recentes, com um ministério de perfil mais técnico, ouvindo bancadas temáticas para escolher ministros e não lideranças partidárias. Neste discurso de posse, ele começa fazendo um apelo ao Congresso para que se envolva na aprovação da agenda que o governo Bolsonaro vai apresentar. Na definição do presidente da Câmara e depois com todas as mudanças que presidente Jair Bolsonaro vai passar pelo gabinete do presidente do Senado, Eunício Oliveira. Nesse momento, ao gabinete do presidente do Senado. O presidente já como presidente da República, oficialmente como presidente da República, e o vice. Essa é a entrada do gabinete do presidente do Senado Federal. Ele saiu da Câmara dos Deputados e veio para o Senado Federal. É o início do chamado Salão Azul, né, Heraldo?